Querido Pai Celestial, Senhor, muito obrigado por Tua palavra, que os profetas, inspirados por Ti, deixaram para nós. Nós vamos agora abrir a Tua palavra, vamos estudar um pouquinho. Abra a nossa mente, Senhor. O Senhor disse lá no livro de Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. O Teu povo está pedindo essa sabedoria hoje. Nos dê a sabedoria, o entendimento e o poder do Espírito Santo para compreender a Tua palavra, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse primeiro texto, Hebreus capítulo 11, verso 1 a 3, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Na verdade, tem tanta coisa por trás da gente. Você já pensou que o seu coração, ele fica batendo à noite? Você dorme e você fala, Senhor, por favor, não deixe-me de esquecer de bater o coração. Alguém faz essa oração? Não, né? Senhor, me lembre de respirar a noite inteira, porque senão, né, eu vou morrer. Tem certas coisas que Deus já deixou ali funcionando. E parece tão normal que a gente não leva a conta que é um verdadeiro milagre. Você levanta de manhã e você olha o nascer do sol, à tarde o pôr do sol. A neve eu acho um negócio fantástico, porque a gente vê esses cristalzinhos assim no microscópio, mas mesmo na janela do carro, quando você está em viagem, está nevando, você consegue perceber ali os cristais. E quando a gente caminha na neve, e eu caminhei bastante na neve, né, todos os dias, e vai fazendo um barulho característico quando você pisa na neve, e à noite aquilo brilha, e é um brilho fantástico. É como se tivesse algumas joias ali jogadas pelo chão, né? Tudo isso foi criado por Deus. Cada lugar, cada país, isso não veio por acaso, mas é obra de Deus, da mão de Deus, da mão de um Criador. Dentro da gente existe aqui um arsenal de máquinas, né, que funcionam. Você pega uma célula, você tem ali uma usina de força, de energia funcionando, não é? E a pergunta que vem na mente do ser humano é: como é que tudo isso aconteceu? Qual é a história? De onde a gente veio? Para onde a gente vai? E o Apocalipse, ou a Bíblia, tem a história do planeta Terra. Eu coloquei ali o Apocalipse porque eu vou falar um pouquinho do Apocalipse hoje. Mas a Bíblia traz a nossa história. A história do planeta Terra, começando no Gênesis e indo até o Apocalipse. Eu gosto de colocar as coisas numa linha do tempo. Imagine, por exemplo, que isso aqui seja a história do planeta Terra. Então nós temos aqui o Gênesis, a criação, e você vai caminhando na Bíblia, na história da Bíblia, a parte do Gênesis, até chegar lá no Apocalipse, né? O fim da história. Eu estava olhando essa notícia que saiu ainda esse ano na CNN, e a G1 também repercutiu. Estudo sugere que a Terra está dentro de um gigantesco vazio no universo. Parece que tem uma doença aqui, chamada pecado, que isolou a Terra. E parece que a gente está sozinho lá num cantinho lá, sabe? No G1 apareceu assim: pesquisadores sugerem que a Terra pode estar dentro de um imenso vazio do universo. E diz que esse vazio não é pequeno não, há 2 bilhões de anos-luz de largura. Eu tenho certeza que nem o inimigo de Deus que está preso na Terra consegue atravessar esse pedaço aí, né? E Jó já dizia que Deus estende os céus do norte sobre o espaço vazio e suspende a terra sobre o nada. Como é que o Jó sabia disso, hein? Como é que ele sabia disso? Pela fé. Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé é pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvindo,
E o livro do Apocalipse tem o segredo da felicidade, o segredo da bênção. Por isso que a gente vai ler o livro do Apocalipse hoje um pouquinho. Diz lá, bem-aventurado aquele que... então comecem a ler. Muitas vezes eu começo o ano bíblico pelo Apocalipse. Já vou ao contrário, né? Eu tenho uns livros assim preferidos da Bíblia, eu gosto muito de profecia. Quem já assistiu aí alguns dos vídeos que eu postei no meu canal, chamado Chegou a Hora, vai perceber que eu gosto das profecias da Bíblia e gosto de colocá-las assim numa linha do tempo para saber em que tempo que eu estou vivendo. Se eu estou lá no começo de Gênesis, se eu estou aqui pelo meio na época de Daniel, ou se eu estou lá no Apocalipse, já nos finalmente da história. Não é? Eu tenho procurado ver isso. Mas diz que tem gente que não sabe ler. Então, é bem-aventurado aqueles que ouvem. Então, vocês estão sendo abençoados aqui ouvindo também. Mas mais abençoado ainda é quem guarda as coisas nelas escritas. E aí, João diz que o tempo está próximo. Fala, poxa, mas o João escreveu isso já faz tanto tempo, como é que ele dizia que o tempo está próximo? Eu percebi que esse negócio de proximidade depende de onde você partiu. Eu, quando trabalhava na Novo Tempo, e a Novo Tempo era em Friburgo, nós compramos uma casa lá, Deus nos deu essa casa lá em Friburgo. E quando a gente foi para a Ucrânia, a gente pôs nossas coisas lá. E quando eu saio de São Paulo para ir para Friburgo, que são assim uns 600 quilômetros, mais ou menos, 650, e eu pego assim a estrada e falo, nossa, 650 quilômetros, está muito longe, hein? Mas a gente vai, não é? Mas quando eu estava na África, normalmente eu fazia a minha rota, ou era através de Addis Abeba, na Etiópia, ou através de Dubai, ou através de Doha, ou tinha que ir lá na Europa, lá em cima. Não importava. Se fosse, por exemplo, Addis Abeba, na Etiópia, eram 12 horas de voo de Addis Abeba até São Paulo. Quando chegava ali perto de Recife, que o avião começava a descer, eu falava assim, está chegando. Está chegando nada, está longe para chuchu. Então depende do ponto de partida que você diz que está chegando. Como a cronologia da Bíblia diz que nós estamos vivendo aqui nesse planeta já há quase 6.000 anos, o João já dizia, o tempo está próximo, e agora mais próximo ainda, né? Mais próximo ainda. Apocalipse 12 condensa a história do planeta Terra. E eu quero considerar um pouco com vocês, colocando isso numa linha do tempo. Porque Apocalipse 12 tem a linha do tempo do planeta Terra. Eu vou colocar nessa linha do tempo, esse é o primeiro texto de Apocalipse, capítulo 12. Diz assim, e apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela, estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo para dar à luz. Você sabe que o Apocalipse é cheio de símbolos, não é? E alguns símbolos você tem que recorrer à própria Bíblia. Eu não vou aqui entrar em detalhes, porque se eu for entrar em detalhes, aí vai contar 6.000 anos de histórias assim, não vai terminar 1h da tarde. Vamos terminar no final do ano, né? Mas a mulher na Bíblia significa igreja, ou povo de Deus. Depende da mulher. Porque no Apocalipse tem uma mulher também adúltera, que também significa uma igreja, mas é uma igreja apostatada. No caso aqui, é uma igreja vestida de sol, é a igreja de Deus, é o povo de Deus, mas também significa a mulher que daria à luz. Aliás, os católicos acreditam que essa é Maria, né, no Apocalipse. Mas significa, indiretamente também, que da humanidade viria o Filho de Deus. E ela estava grávida, ou seja, em algum momento sairia aquele que regeria as nações, que viria aqui, mas aparece um outro personagem aí também. Diz assim o verso 3, e apareceu outro sinal no céu, e eis o quê? Um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças, 10 chifres, 7 coroas sobre suas cabeças. Não vou entrar nos detalhes das cabeças, dos chifres, mas dragão sim. Dragão tem um significado na Bíblia, e o próprio Apocalipse fala sobre isso, sobre esses símbolos do Apocalipse. E nós vamos ler aqui, o verso 9 diz quem é esse dragão. Diz assim, e o grande dragão foi lançado fora. Quem é o dragão? A antiga serpente,
chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Do grego, a palavra diabo quer dizer enganador, acusador, caluniador. Então, muitas vezes, quando alguém está acusando outra pessoa, está sendo usado pelo inimigo, pelo dragão. E Satanás significa adversário, opositor, acusador. É o adversário de Miguel, e Miguel é o próprio Jesus Cristo, não é? E diz ali no Apocalipse o que aconteceu antes da criação da terra. Diz assim: a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. Ou seja, esse dragão, o diabo, era um anjo de luz e foi lançado na terra, aqui no planeta Terra. E com ele veio 1/3 dos anjos. Era muito diabo, né? Felizmente não se reproduz, porque se reproduzisse, aí nós estávamos perdidos, né? Aliás, esse é um ódio que ele tem do ser humano, que o ser humano tem a possibilidade de criar. Mas ele não tem, felizmente, né? E ali diz que Satanás, o dragão, parou diante da igreja ou diante da mulher, quem sabe inicialmente Eva, e falou assim: eu já vou ficar aqui porque vai vir um herdeiro, porque havia sido prometido em Gênesis capítulo 3, verso 15, que haveria alguém, tinha um plano da redenção, que a serpente seria destruída, e diz ali que esse dragão estava pronto para devorar o filho assim que nascesse. E, na verdade, ele conseguiu desvirtuar o primeiro filho deles, Caim, né? Então, nós temos aí, num tempo que a gente não sabe quando foi, tem um cantor do passado, que era muito usado pelo diabo, pelo menos ele dizia também que era, ele dizia que o diabo tinha nascido há 10 mil anos atrás, né? Cantava a música, né? E eu não sei o tempo. Ellen White diz que foi antes de 6 mil anos, mas ela também não menciona o período. E aí vem um momento nessa linha do tempo que aparece a criação do primeiro casal, Adão e Eva. Olha, essa é a linha total da Bíblia. A gente já sabe o final da história, né? Nós temos ali Adão e Eva, a criação, o pecado, está no livro de Gênesis. No meio, assim, dividindo tudo, está o próprio Jesus. E nós temos lá no Apocalipse alguns eventos finais, culminando com a nova terra, que é o nosso anseio, é o nosso sonho, né? E a gente acredita que está muito próximo. Outro dia eu estava no culto da mata, lá no IAE, e o pastor João Damásio falou lá na frente, falou assim: olha, irmãos, eu estou com um pressentimento que eu vou ser imortal. E ele disse isso porque ele achava que a volta de Cristo estava muito próxima, né? Mas eu ouso dizer que talvez alguns que estão aqui vão ser imortais, ou seja, não provarão a morte. Serão como Enoque, como Elias. Porque parece que o tempo está cada vez mais próximo mesmo, não é? Infelizmente tivemos esse problema aí com a serpente. A serpente enganou a Eva, que transmitiu isso para Adão, mas a resposta já estava segura em Gênesis 3, verso 15, de que a serpente seria destruída por um Salvador. A história continua em Apocalipse 12, verso 4, dizendo que o dragão parou diante da mulher, que estava pronta para dar luz, para devorar o seu filho assim que nascesse. Ou seja, o Apocalipse está indicando o nascimento de Jesus Cristo, que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, aproximadamente, né? E aí continua dizendo o verso 5, e ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro. Mas Satanás não conseguiu destruir. E João dizia, e o seu filho foi arrebatado para onde? Para Deus, para o seu trono. Jesus ressurge, passa um tempinho com os discípulos e vai para o céu. Na verdade, Jesus passou nessa terra cerca de 33 anos, né? Vocês se lembram quanto tempo Jesus pregou? Ele pregou 1260 dias. Esse é um número interessante, não é?
porque esse número se repete em vários lugares da Bíblia. Algumas vezes literalmente e algumas vezes simbolicamente, como 1260 anos. Mas esse foi o período que Jesus pregou aqui na terra, né? Iniciou seu ministério e depois foi para o céu. E aí o que acontece depois? Apocalipse 12, verso 6 diz: a mulher, ou a igreja, fugiu para um lugar deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus para que a alimentassem ali por 1260 dias. Mas aqui, 1260 dias ou 3 anos e meio proféticos. E essa data era tão importante que ela aparece no Apocalipse 2 vezes, né? Nós temos aí esses 1260 anos proféticos, quando há uma perseguição da igreja, inicialmente por Roma pagã, mas esse período se refere a Roma papal. Vocês já tiveram aulas de Apocalipse com o Jadson aqui, não é? E outros pastores. E esse período da história foi um período muito difícil. Alguns cristãos tiveram que fugir para as montanhas. Eu estive ali no norte da Itália, onde tem ali a cidade de Torre Pelite, o Piemonte ali, onde tem algumas cavernas, e o pessoal se escondia ali. Os valdenses se escondiam ali, né, tentando. Outros fugiram para a Suécia, outros fugiram para a América, que estava nascendo, né? E Apocalipse diz: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho, o homem. Ou seja, o dragão não pôde perseguir o filho, foi perseguir quem? A igreja. Você está se sentindo perseguido? Pois é. Em alguns lugares a perseguição é mais terrível do que outras. E a gente tinha algumas reuniões frequentes por causa do Hope Channel. E eu lembro que em uma das reuniões, um pastor, Brad Thorpe, que era o nosso diretor na época, disse assim para o pastor que dirigia o Hope Channel chinês. Falou: pastor, senti a sua falta na última reunião. Ele falou assim: pastor, estava preso. Mas por que estava preso? Porque eu coloquei o canal no YouTube. Mas agora eu já coloquei de novo de fora. Não sei se o pessoal vai conseguir assistir, mas eu coloquei de fora de novo, né? Mas já me soltaram. Então, alguns lugares não é muito fácil. Na Rússia, por exemplo, as pessoas têm medo até o dia de hoje. Eu lembro que uma vez eu estava na cidade de Rostov-on-Don, e eu tinha comigo um livro, Caminho a Cristo, em russo. E muitas vezes, na maioria das vezes, você oferece o livro, a pessoa não pega o livro. Eles têm um certo receio, um preconceito. E a igreja percebeu isso e passou a não mais imprimir livros para distribuição. Pelo menos na Ucrânia, são impressos jornais. Porque jornal todo mundo pega. Porque distribui no metrô, tem um jornalzinho do metrô, então é mais um jornal, todo mundo pega. Mas no jornal está o conteúdo do livro. E aí imprime-se aí mais de 1 milhão de jornais e o pessoal vai distribuir. Mas tem os livros. E eu estava em Rostov-on-Don, eu falei: eu vou esquecer esse livro aqui no aeroporto. Porque eu esqueço o livro, alguém vai parar, vai pegar e vai ler esse livro. E eu deixei o livro assim no banco e já ia me levantar para sair. E o pastor russo, meu amigo, falou assim: você vai deixar esse livro aí? Eu falei: vou. Ele falou: é melhor não. Eu falei: pastor, eu esqueci o livro. Deixa ele aí, né? Está esquecido. E eu senti que ele estava incomodado, com medo, olhava para um lado, olhava para o outro, e falava assim: eu acho que é melhor não, é melhor você levar o livro. Eu falei: pastor, o que pode acontecer se alguém pegar o livro e falar assim: o senhor esqueceu o seu livro? Eu falar: muito obrigado, olha, esquecendo esse livro tão importante para mim, né? E eu já tinha esquecido vários livros pelo metrô, né? No banco, onde eu ia, esquecia livro, porque muita gente não pegava o livro, eu esquecia. Mas como eu percebi que ele estava incomodado, eu peguei o livro. Tá bom, não vou deixar aí. E aí ele ficou mais calmo. Esqueci dentro do avião, sem ele ver que eu esqueci, né? Ficou esquecido lá. O anjo dirigiu para encontrar o livro. Mas por que ele tinha esse receio? O pai foi preso na Sibéria.
A família escrevia os livros de espírito de profecia datilografando. Nessas máquinas de datilografia, que hoje quando a gente fala máquina de datilografia, ninguém sabe o que é, mas era. Tinha que fazer aquilo escondido. Colocava-se uma tina, e essa tina estava cheia d'água, uma mesa, na mesa colocava vários edredons, embaixo do edredom colocava uma mesinha, a máquina de datilografia com 7 papéis, e entre cada papel um papel carbono, que é aquele que permite que saia para o outro lado, né? E a pessoa ia datilografando, e alguém vigiando. Se por acaso percebesse que a polícia estava vindo, pegava a máquina e tudo que tinha escrito jogava dentro da tina com água, pegava os edredons, jogava por cima com água e qualquer coisa, os edredons estão de molho, nós estamos lavando aqui, né? E normalmente era assim que se perdia todo o trabalho, tinha que depois secar a máquina de novo, né? E começar o processo todo de novo. Quando eu saí de lá da Ucrânia, eles perguntaram: o que você gostaria de ganhar de presente? Eu falei: eu posso ter um livro desse datilografado, da época dos soviéticos? E eles me deram o livro de Mateus. Vou dizer, o livro de Mateus é dessa grossura assim, porque é datilografado, né? Não é papel, embora seja papel de seda, fica grosso. E o livro Medicina e Salvação, que é outro livro também grosso, assim, que alguém datilografou. Eu tenho na minha casa lá em Nova Friburgo, não, por isso nem tive como trazer aqui. Mas vejam vocês a perseguição. E nesse período de perseguição, Satanás perseguiu a igreja. Né? Nós temos essa linha do tempo aí, olha, do Apocalipse. É a história do planeta Terra condensada num capítulo. Olha que coisa impressionante. Você tem ali a queda dos anjos do céu, e dizendo quem é Satanás, o dragão. Ali a mulher ou a igreja, o povo de Deus, já predito a vinda do Messias. Depois o Messias vai para o céu, onde ele está reinando e sendo nosso sacerdote, e depois esse período de perseguição, e estamos aguardando a parte final da profecia. E não é para ficar assustado nem triste, porque o livro de Lucas diz: ao começarem a acontecer essas coisas, tem que fazer o quê? Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, e mais próxima do que nunca, não é? Mas o livro continua, ali o capítulo 12, o depois de 1798. E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra com quem? Com a igreja de Uberlândia. Está escrito ali, ó, tá vendo? Ao remanescente da sua... Então não fica muito preocupado, não. É uma guerra. É uma guerra. Sabe, eu enfrentei alguns problemas antes de vir para cá. Por exemplo, a questão de... Acho que foram 2 semanas, o meu filho foi sequestrado. Ele saiu com o carro e 8 motoqueiros cercaram o carro, armados, e o levaram para um cativeiro muito longe. E lá amarraram as mãos dele, amarraram os pés, e começaram a exigir que ele desse a senha do cartão, esse tipo de coisa, né? E colocava assim a arma no rosto e na cabeça, e pensa que isso é de brinquedo? E dava um tapa nele, né? E de manhãzinha eu me surpreendi com um áudio dele no WhatsApp. Eu estava ali em Engenheiro Coelho, ele pedindo dinheiro, mas a conversa era muito estranha, né? Primeiro disse que o carro tinha quebrado, que ele estava na rua, que não tinha voltado para casa. Eu falei: larga o carro aí, rapaz, vai de metrô para casa, né? Aí depois escreveram que o carro tinha batido e queria dinheiro. Eu desconfiei que era algum golpe e comecei a fazer algumas perguntas para a pessoa. E logo percebi que não era ele que estava falando. Porque chegou um momento em que a pessoa confessou, né, entregou o ouro. Porque eu peguei e falei assim, ele falou: você não tem dinheiro? Eu falei: não tenho dinheiro. E a pessoa escreveu assim: mas ele falou que você tinha. Então, se foi ele que falou, já não foi o meu filho, né? E aí eu comecei a conversar com esse bandido ali, né? Dizendo para ele: rapaz, deixa essa vida.
Quem corre por esse caminho tem vida curta. Você não vai viver muito tempo. Arrume um trabalho, mude de vida. Logo esse mundo vai ser destruído, vai ser tudo queimado. E ele falou, o senhor está brincando? Ele vai sofrer aqui as consequências. E eu escrevi assim, o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem e os livra. Mais ou menos nesse momento, esse bandido saiu, os outros acho que foram dormir, não sei, e ele saiu para continuar escrevendo ali no celular. E o meu filho disse que ficou sozinho no quarto. E aí ele viu que tinha um livro jogado num canto assim, naquele quarto bagunçado que ele estava, e ele chegou perto do livro, era uma Bíblia. Ele conseguiu puxar a Bíblia, com a mão amarrada assim, e foi folheando a Bíblia. E a página que abriu foi no Salmo 54, onde diz, se você clamar no dia da angústia, eu o livrarei. E aquilo deu força para ele, né? Ele gritou, olha, eu preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro. Ninguém respondeu. Ele se atreveu, abriu a porta do quarto, estava aberta. Foi pulando assim, né, porque estava amarrado os pés, e percebeu que em cima do tanque havia a identidade dele e próximo havia um cortador de unha. Ele pegou o cortador de unha e conseguiu cortar, era um cadarço de tênis que eles tinham amarrado. Cortou ali o cadarço, viu que a porta estava aberta, ele fugiu para a rua. E foi correndo ali, não conhecia o lugar, mas tinha uma avenida, ouviu barulho, passando um ônibus, ele deu sinal, o motorista o recolheu e o levou para a delegacia. E depois eu fui lá também na delegacia, conversar com o delegado lá. Perdeu-se o dinheiro, mas a vida foi poupada, né? Então, às vezes, você sofre nessa guerra, não tem jeito, né? A gente sofre, enfrenta problemas, dificuldades, e esse povo remanescente tem aqui uma característica deles. Qual a característica? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Eles testemunham de Jesus, né? Deus sempre revela o que ele vai fazer. Por isso que a gente já sabe o final da história. A Bíblia diz em Amós 3, verso 7, que o Senhor Deus não faz nada sem ter revelado o seu segredo a quem? Aos profetas. Agora, você tem que abrir a Bíblia para saber o que o profeta quer dizer para você, né? E a Bíblia diz em Apocalipse, no finalzinho, ai dos que habitam a terra e o mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, pois ele sabe que pouco tempo lhe resta. Como é que ele sabe que falta pouco tempo para ele? Eu fiquei pensando, como é que ele sabe? Ellen White, ela dá a resposta. Está em Testemunhos Seletos, volume 3. Ela diz assim, Satanás é diligente estudante da... Mas que coisa esquisita, não é? Ele estuda a Bíblia. Sabe que seu tempo é curto e procura em todos os pontos opor-se à obra do Senhor na terra. Olha, se ele estudando a Bíblia sabe que tem pouco tempo, se eu também estudar a Bíblia com a sabedoria divina e o poder do Espírito Santo, também vou chegar à mesma conclusão. Não é verdade? A mesma conclusão. E eu trouxe esse tema colocando numa linha do tempo, porque Ellen White manda isso. Está lá em Testemunhas Seletos, volume 2, e também no Eventos Finais, no primeiro capítulo. Ergam os vigias agora a voz, e deem a mensagem que é verdade presente para esse tempo. Qual é a verdade presente? Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Então, quando a gente olha aqui o livro do Apocalipse, no capítulo 12, o tempo atual está onde? Lá encostado na volta de Jesus. Por isso que a gente sabe que está vivendo nos últimos dias. Nos últimos dias. E Apocalipse 12 termina assim, olha. E ouvi uma alta voz dizendo do céu. Isso aqui ainda não cumpriu ainda. A parte até ali se cumpriu. Estamos aguardando essa parte final aqui. Agora chegou o quê? A salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado,
o qual os acusava dia e noite diante de nosso Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram suas vidas até a morte. Por isso, regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Olha, a alegria não é só na terra, não. A alegria onde também? No universo, nos céus. Eles estão torcendo por nós, não é? Nós estamos vivendo aí encostadinho ali. E se a gente sabe que tudo se cumpriu até agora, eu dizia ontem, que não é nem questão de fé, né? É questão de lógica. Se todos esses eventos bíblicos se cumpriram, por que essa parte final não vai se cumprir? E esse é o momento da gente colocar isso como meta principal na nossa vida. Ah, que beleza, não é? Sermos vencedores, recebermos a vida eterna. Eu vou orar com vocês. Não estranhe se eu caminhar um pouco aqui pela igreja, tá bom? Feche os seus olhos. Ah, querido Pai. Deus de amor e Deus de misericórdia. Eu estou caminhando aqui, Senhor, tocando nos ombros dos teus filhos, das tuas filhas, que decidem hoje, mais uma vez, estarem contigo. Abençoe, Senhor, essas famílias, abençoe essa igreja, abençoe a cada pessoa, que possa sentir o toque do Espírito Santo, aquele toque maravilhoso, o toque que vem de Jesus. Ah, que o teu anjo esteja guardando a cada um. Que essa chuva que caiu hoje seja simplesmente um reflexo de uma chuva que virá. É a chuva do Espírito Santo, Senhor. Toque a nossa vida. Coloque em nós o selo do Deus vivo que a tua igreja precisa. Nós temos, Senhor, a palavra da profecia. Estamos vivendo nos últimos dias, Senhor. Ah, Senhor, abençoe o teu povo, abençoe esse quarteto que aqui está, que cantou para a tua honra e para a tua glória, que possa estar cantando em breve junto com os teus santos anjos. Ah, vai ser muito bom. Aquele dia, Senhor, em que eu vou estar de pé, olhando para o céu, o nosso anjo vai estar ao nosso lado. E o anjo vai dizer assim: Jonathan, vamos subir. E eu vou dizer: eu não vou. E ele vai dizer: eu te dou me dê a sua mão, eu vou te ajudar. E a minha Bíblia diz que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. E a Bíblia promete: estaremos para sempre com o Senhor. Diga amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Ah, Senhor, que isso se cumpra na nossa vida. Que essa semana seja o momento em que a gente mantenha assegurados os nossos nomes escritos no livro da vida, confiados na graça e no sangue do Cordeiro. Eu te peço isso sem merecer, mas te peço no nome glorioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.